E aí, jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui então para mais um vídeo do nosso canal e o tema do vídeo de hoje é o Zan Responde. Então vou responder as dúvidas da galera. Então, sem mais muita enrolação, vamos direto ao vídeo e para isso, roda a querida vinheta. Bom, antes de mais nada, como sempre, né, já vou pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar as notificações e já deixarem aquele like maroto aí no vídeo, se vocês gostarem do vídeo, né? Então, dá o like aí, dá essa moral pra gente, que ajuda bastante o nosso canal. Beleza, jovens? Então, vamos lá direto para as perguntas. Separei algumas perguntas aqui, tá? Um pouco polêmicas, diria eu, algumas um pouco mais simples, mas acho que pode ajudar a galera aí. Beleza? Vamos lá então para a primeira querida pergunta aqui, ó. Vamos lá, pergunta do Gabriel. Antes de mais nada, né? Essas perguntas todas, jovens, eu fiz lá no meu Instagram, @RenanZandonade. Então, se você não me segue aí, porque eu sempre faço aquelas caixinhas de pergunta e é através dessas caixinhas que eu trago aqui pro nosso canal as nossas perguntas. Se você colocar aqui no YouTube também, eu tô sempre peneirando uma ou outra pergunta aqui do YouTube para colocar aqui no Zan Responde também, beleza? Então vamos lá para a pergunta do Gabriel. Acha plausível ter vida longa apostando apenas em odd até 1,10? Sim, acho muito possível e eu, Renan, tenho um método que engloba principalmente essas odds baixas. Como que funciona, né? No trading, não tem certo e errado, não tem coisa que você não possa fazer. Existem coisas que vão funcionar para você e coisas que vão funcionar para mim. E coisas que não vão funcionar para você e que podem funcionar para mim. Então aqui no trading, a gente não pode, jovens, em hipótese alguma, ditar regras, né? Não, você não pode, em hipótese alguma, fazer back a 1,01, fazer back a 1,05. Isso não é mais EV no longo prazo. Ninguém, jovem, ninguém pode falar isso para vocês. A única pessoa que pode falar isso é você mesmo. Se você acha que esse método pode ser lucrativo, vai e faz, velho. Porque ele pode, de fato, ser muito lucrativo. Então, faz, testa. Com relação ao meu método de back a odd baixa, é o Vovô. Acho que todo mundo aí da nossa comunidade já conhece o Vovô. Tem um vídeo do Tavares, inclusive do clube, explicando 100% o método Vovô dele. O meu é um pouco diferente, mas a base ali, a estrutura é muito parecida. O que eu busco, né, nessa minha filial, né, de odds baixas, vamos dizer assim? Eu pego odd até 1,01, 1,02 ali sem nenhum tipo de problema. O que eu preciso? Eu preciso ter 2 gols ao meu favor, né? Ou seja, eu preciso, se eu tomar um gol, eu preciso conseguir fechar a minha posição ainda, não é um head que vai me levar a tudo. E eu sempre busco o menor tempo de exposição possível. Então, normalmente eu trabalho essa minha filial do Vovô lá a partir dos 70, 80 minutos do segundo tempo. Se é 70 e 80, óbvio que é do segundo tempo. Então, eu trabalho dessa maneira. Por exemplo, eu tenho um super favorito ou um favorito ganhando de 2-0, ganhando de, sei lá, 3-1, aí meio que tanto faz. Ganhando de 2-1, aí meio que tanto faz. O que eu preciso ter é 2 gols de segurança. Então, no caso do 2-1, eu poderia fazer? Claro que não. No caso do 3-0, poderia? Poderia. No caso do 4-2, poderia? Poderia. Por quê? Porque eu tenho 2 gols de segurança. Aí como que eu costumo trabalhar? Eu normalmente procuro trabalhar no lay ou empate. Eu prefiro, porque ali no lay ou empate eu tenho mais odd, né, para eu conseguir fechar. Então, assistam o vídeo do Tavares que ele explica de maneira brilhante isso daí, mas de maneira geral é o Vovô. Eu sou muito lucrativo nesse método, apesar de depois da pandemia aí eu praticamente não ter conseguido fazer entrada nesse método, infelizmente. É um dos meus métodos mais lucrativos e é um dos meus métodos mais constantes. É algo que se assemelha bastante com um fundo um fundo multimercado de baixa volatilidade. Ele oscila, mas assim, é praticamente uma linha reta. Então é algo que eu gosto muito e pode ser muito bacana sim, viu, querido Gabriel? Espero ter respondido. Se ficou dúvida, manda aí que eu tento responder. Vamos à próxima pergunta. Pergunta aqui do querido Felipe. Qual o período necessário para afirmar que sou consistente no trading esportivo? Essa é uma pergunta muito boa e uma pergunta muito difícil. Por quê? Porque como tudo aqui na nossa área, não tem uma regra. Tem pessoas que se tornaram consistentes com 6 meses? Talvez tenha. Com 1 ano? Com 10 anos? Sim, tem. Não tem uma regra. Mas, se eu pudesse te dar um direcionamento, algo que assim, eu acho que faça sentido,
Seria aquele momento que você sabe e você tem segurança em cima de todas as ações que você está fazendo dentro do mercado. Pô, Renan, todas as ações? Todas as ações, 100% das suas ações, você tem que ter segurança de que o que você está fazendo é lucrativo no longo prazo. E como eu vou ter essa segurança? Trabalhando. Então, assim, o que é para mim um trader profissional? É um cara que sabe exatamente o que ele tem para fazer. Ele sabe. Ele não vai sentar aqui no computador e ele vai falar, deixa eu ver esse jogo aqui. Bom, eu acho que a zebra tá pior, então vou fazer um lei a zebra. Ah não, mas o favorito tá melhor, então vou fazer um back. Não, ele é um cara decidido. Ele sabe como ele trabalha. Ele sabe o que ele precisa fazer. É como se fosse um padeiro que chega na padaria e ele sabe o que ele tem que fazer para entregar o pão quentinho ali às 6 horas da manhã. Tá entendendo? Então, um profissional é isso. É você saber o que você vai fazer. Se você chega aqui no trading para fazer um jogo de maneira aleatória, você nem sabe como que você trabalha, é difícil, né? É complicado. É como se você fosse um administrador de empresas que chega na empresa e não sabe o que você faz. É como se você fosse um padeiro, por exemplo, e chegasse na padaria e não soubesse o que você vai fazer. Você não soubesse qual a porcentagem de farinha que você precisa colocar, qual a porcentagem de ovo, porcentagem de água, enfim. Você não sabe o que você está fazendo. Então, você precisa, primeiro ponto, saber 100% do que você está fazendo aqui. E entendam que isso não significa que você vai ser dono do mercado. Significa que você vai saber o que você está fazendo dentro do mercado. E isso já é muito importante. Segundo ponto é você estar com seus resultados ali planilhados. E você, analisando esses resultados, jovem, você consegue perceber que você tem uma estratégia lucrativa, que você tem um gráfico de topos e fundos ascendentes. Ou seja, que você de fato está ganhando dinheiro aqui no longo prazo. E atenção, longo prazo não é um mês, não é 2 meses, não é 3 meses. Eu estou falando aí de pelo menos 6 meses. Pelo menos um ano ali. De 6 a 1 ano, cara, eu acho que é o período ideal, é o período mais correto, assim, de ganhos consistentes, você analisando o seu método, você vendo o que você está acertando, você vendo o que você está errando e melhorando, tendo uma melhora constante. Esse eu acho que é o período, assim, mínimo para você conseguir botar a cabeça no travesseiro e falar, ó, beleza, acho que agora eu tô consistente. E ainda assim, você não pode se acomodar, você tem que continuar querendo, buscando, aprendendo, porque é um aprendizado constante. Assim como uma pessoa que abre uma empresa, ela precisa estar sempre evoluindo para ela não parar no tempo, para ela não fechar, aqui no trading é a mesma coisa. A gente cria um método, valida esse método e vai aprimorando, vai melhorando, vai fazendo com que o seu método continue lucrativo no longo prazo. Beleza? Espero ter respondido aí, Filipão. É uma pergunta complexa e não tem uma regra. Então, assim, a minha dica é, você sabe 100% o que você faz. Qual é a sua profissão? Bom, beleza, Renan, eu sei. A minha profissão é fazer back favorito no primeiro tempo. Se o time favorito estiver com a marcação alta, com posse de bola, roubando a segunda bola e os laterais avançados. Beleza? Então o que você vai fazer? Isso. Você vai chegar aqui, você vai sentar e você sabe que você vai fazer back favorito se e somente se todos esses critérios estiverem presentes no jogo de futebol. Se não tiver dentro do seu critério, o que você vai fazer? Vai ficar de fora, simples assim. Assim como o padeiro, ele não faz um bolo, por exemplo, ele faz pão. Por que ele vai chegar lá e vai fazer bolo? Não é a praia dele, ele não sabe fazer isso. O que ele sabe fazer é pão. E ele faz esse pão muito bem feito. E assim como você vai ter um doceiro que faz o doce e que ele não vai saber fazer o pão da mesma maneira. Por quê? São profissões semelhantes, todos estão dentro da padaria, mas cada um na sua especialidade. É mais ou menos isso aqui no trading também. Um cara que trabalha back favorito é parecido, é semelhante, trabalha na mesma área que um cara que trabalha layout favorito, mas são setores diferentes, especialidades diferentes, leituras de jogo diferente. Espero ter ajudado aí, querido Felipe. Tamo junto, valeu pela pergunta. Próxima pergunta aqui do querido Diogo. Concorda que a banca tem que ter um peso mínimo que seja significativo para o trader? Essa é uma excelente pergunta, Diego. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal que pode te ajudar bastante. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui, que é um vídeo que eu faço uma pergunta, na realidade. Você valoriza seu dinheiro? E com base nessa pergunta, eu desenvolvi todo o raciocínio do vídeo.
Eu vou resumir aqui, mas o ideal é que você vá lá e assista esse vídeo, que pode te ajudar muito, tá? Bom, você valoriza R$5? Você valoriza R$10? Dependendo da sua resposta, você pode perceber quanto tem que ser a sua stake. Por quê, Renan? Não estou entendendo, me explica melhor. Vamos lá. Imagina que você, jovem, não está nem aí para R$10. Você não está nem se preocupando com R$10. E a sua stake dentro do mercado é R$10. E aí o que vai acontecer? Você vai fazer aquele back favorito, porque você desenhou o seu método, você sabe o que você está fazendo. Você vai fazer aquele back favorito maroto ali, e aí você toma um gol. Você perde ali 50%. Aí você fala, não, vou esperar, vou analisar o jogo aí para ver se eu fecho minha posição ou não. Aí a hora que você vai ver, tá 60% de head. Ou seja, você já perdeu R$6. E aí você olha para aqueles 4 que sobrou e fala, só R$4 não vai fazer diferença. Você deixa correr. Se identificou? Alguém se identificou? Eu tenho certeza que várias pessoas que estão assistindo esse vídeo se identificaram com essa frase que eu falei. Escrevam aqui no comentário se isso acontece com você. Se já aconteceu, se acontece atualmente, como que você superou. Isso é importante. Essa troca de experiência aqui no comentário eu acho muito bacana, jovens. E isso é normal, isso acontece. E para essas pessoas que fazem isso, provavelmente, atenção, provavelmente você esteja passando por um... Não passando por um problema, nem nada disso, mas talvez você esteja trabalhando com dinheiro que é muito insignificante para você. E aí, a sua cabeça, ela quer te trair a todo segundo. Todo segundo a sua cabeça tá querendo te botar para baixo. E aí o que ela fala? É só R$4, não vai fazer diferença. E aí ela vai acalentar o seu emocional falando assim, era só R$4, deixa correr. Só que você não pensa da maneira que você deveria pensar. Bom, eu ainda posso salvar 40% da minha stake. Tá entendendo a diferença? Então, isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Trabalhar com um valor que seja bom para você. Mas esse valor não pode representar um problema, né? Não pode atrapalhar. Você não pode chegar perto ao risco da ruína. Que seria o quê? Você quebrar e não conseguir mais trabalhar por não ter mais dinheiro. Então, dosa certinho a stake. Mas eu concordo sim, Diogo. Inclusive, nesse vídeo que eu deixei aqui no card, eu falo sobre isso. E, cara, você tem que usar uma stake ali que você valorize. Tem que machucar um pouco quando você tomar um head. Não pode ser tudo às mil maravilhas. Até você calejar o emocional. Depois que você calejou, aí tá tranquilo. Aí você vai tomar um head de 1k ali, 2k, 10k e você vai estar tranquilo. Por quê? Porque você já calejou o seu emocional. E você já entendeu que aquele número que tá ali é só um valor. É só a moeda que a gente precisa utilizar para ganhar dinheiro aqui. A gente arrisca dinheiro pra gente ganhar dinheiro. Beleza, querido Diogo? Valeu pela pergunta. Aqui o querido Lucas fez uma pergunta aqui, ó. Se o método é rentável no longo prazo, por que mudar? Bom, vamos lá. Primeira questão aí. Tem duas questões aí bem fortes, na minha opinião. A primeira é, se o método ele é bom, ele é rentável e tá funcionando, e ele continua funcionando, ou você percebeu que esse método que era rentável, que estava positivo, ele começou a dar uma degringolada. Nesses dois quesitos, a solução é a mesma. Se o método está funcionando muito bem, você tem que continuar analisando esse método para que ele continue funcionando muito bem. Agora, se ele começou a ter alguns problemas, você precisa entender onde está o problema do seu método. E é esse ponto, jovem, que é complicado, porque isso exige uma análise dos seus resultados muito profissional, tá? Muito profissional mesmo. Você tem que saber a sua taxa de acerto, você tem que saber o seu ROI, você tem que saber o seu head médio, você tem que saber o seu green médio, você tem que saber várias e várias coisas. Até informações de liga, informações de times, em que time que esse método está funcionando, em que liga que esse método está funcionando, em que liga que eu tenho o pior desempenho nesse método. Então, o método é uma constante evolução. Dito isso, vamos lá. Se o método ele é rentável no longo prazo, por que mudar? Não muda. Se ele está rentável, não muda. Continua fazendo a mesma coisa. Agora, fique atento. Isso você não pode fazer. Você não pode se acomodar no método. Esse é um dos problemas que eu estou sentindo hoje em dia. Eu acomodar em alguns métodos e não buscar essa melhoria. Então, isso, inclusive, os cavalos estão me ajudando bastante. Pensem muito bem antes de você tomar uma decisão dentro do seu método. Porque ele pode melhorar o seu método, ele pode piorar. Mas
sempre faz a autoanálise, sempre vai olhando para o seu método para ver se ele continua dentro do que você imagina. Beleza? Valeu pela pergunta, querido Lucas. Acho que eu respondi. Coloque aqui nos comentários se eu respondi ou não. Valeu? Tamo junto. Bom, jovens, essas foram as perguntas aí que a gente respondeu nesse querido Zan Responde. Espero ter ajudado de alguma maneira. Se esse vídeo fez sentido pra você, se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, deixa o dislike, explica aí o porquê que você não gostou, que aí a gente tenta melhorar no próximo, né? Quem sabe, às vezes eu não tô explicando da maneira correta. Chique Show, jovens, tamo junto, forte abraço. E por hoje, era só tudo isso.